Fala conosco o que o Senhor quer nos transmitir através da tua serva, através do teu vaso. E, Pai, repreende toda distração, todo impedimento, tudo que o inimigo queira colocar para tirar a nossa atenção, para tirar o nosso foco da tua palavra, que caia por terra em nome do seu Filho Jesus Cristo. Eu lhe peço, Pai, que nós possamos sair daqui hoje, nesta noite, cheios da tua graça, da tua unção, do teu poder, e que o nosso espírito venha transbordar por tua graça, pelo teu poder, pela tua palavra, Pai. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu lhe peço. E já passo para a doutora Cíntia. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês me ouvem bem? A paz, queridos. Eu estava aqui falando com vocês com o microfone desligado. Vocês acreditam numa coisa dessa? Vou falar mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. Vocês me ouvem bem? Aleluia. Sim. Amém. Glória a Deus. Eu estava aqui falando e eu tô vendo que ninguém tá me respondendo. Eu esqueci, gente, de ligar o microfone. Aí como é que fala, né? Como é que fala? Eu quero cumprimentar a todos, queridos, com a paz do Senhor Jesus. É normal, né, Cíntia? Pois é, Florzinha. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vocês me ouvem bem? Se por acaso não estiver legal, eu coloco o fone. Eu tô sem fone. Tá perfeito? Amém. Qualquer coisa, vocês me deem um feedback, tá? Aqui embaixo, na barra de rolagem, para que qualquer coisa eu possa colocar o fone de ouvido, tá bom? Ok. Queridos, então nós estamos começando o primeiro dia da nossa campanha, né? A respeito sobre a carta de afronta. A carta de afronta, né? Qual tem sido as afrontas? E o texto base vem nos falar a respeito da carta de afronta que Ezequias recebeu de Senaqueribe. E quando Deus deu à nossa pastora esse tema, eu falei, né, como é que eu pensei comigo, como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito. Nós nos encontramos no último mês do ano de 2024. Nós temos aí 4 semanas, o ano ainda não acabou. Aleluia, glória a Deus. Então as promessas do Senhor, elas ainda vão se cumprir, uma a uma, sobre as nossas vidas. Mas a verdade, queridos, é que muitas vezes nós somos afrontados, não é verdade? Muitas vezes, se a gente for pegar um fato histórico que aconteceu com Daniel, né? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, não é? E o que o rei da Síria fez? O que o inimigo fez? Porque o inimigo, ele é muitas vezes reconhecido como o rei da Síria. O que o inimigo fez? Ele reteve a bênção. Daniel orava, Daniel clamava, mas o inimigo, ele reteu a bênção, para que a bênção não chegasse até Daniel. E o anjo teve que lutar. O anjo teve que lutar para que a bênção de Daniel fosse entregue. Aleluia! Mas Daniel, queridos, ele não parou. Ele não parou de lutar. Ele não parou de orar. Ele não parou no meio do caminho, no propósito dele. Porque muitas vezes a tendência da gente é assim. Eu não sei quantos de vocês, mas às vezes isso acontece comigo. Porque nós somos humanos, nós temos sentimentos humanos, né? A gente vai lutando, a gente vai guerreando, a gente vai orando. Eu não sei quanto tempo que você está orando, eu não sei quanto tempo que você tem recebido cartas de afronta, eu não sei quanto tempo que você tem esperado por uma promessa.
Mas a verdade, queridos, é que muitas vezes o nosso sentimento humano nos impede, sabe, muitas vezes de prosseguir. Vem o desânimo, ou a gente começa a imaginar, Deus não quer isso para mim não, isso é coisa da minha cabeça. A gente esquece muito fácil, mas o nosso Deus, ele é um Deus que não se esquece da promessa que ele fez. E se a gente for pegar, né, o primeiro dia da campanha, nossa, que responsabilidade. O primeiro dia da campanha, falando sobre a afronta, onde o texto base é lá em 2 Crônicas, capítulo 32, dos versículos 17 ao 21. Eu vou ler esse que visto que é o texto base, está escrito assim, ó. E Senaqueribe escreveu cartas em que insultava ao Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses das outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse como os deuses dos outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então, o Senhor Deus enviou um anjo, aleluia, que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, né? Aí Deus está com letra minúscula. Alguns dos seus filhos o mataram à espada. E o fim aí de Senaqueribe foi a morte. Porque, queridos, entendam uma coisa, para que a gente possa entender o contexto histórico, porque isso é apenas uma introdução. Entenda uma coisa. A carta de afronta que o inimigo faz contra a tua vida, ele está fazendo contra o próprio Deus. Você pode entender isso? Que toda afronta que você recebe, sabe, eles estão afrontando é o próprio Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer também que bem-aventurado. Olha só, nós somos considerados bem-aventurados quando somos perseguidos, quando somos odiados, né? Porque se odiaram a Cristo, se perseguiram a Cristo, não perseguirão a nós, que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo? Então nós precisamos aprender a nos gloriar. E a verdade é que quão difícil é, né? Falar é muito fácil. Mas como nos gloriarmos no momento que nós estamos perseguidos, nos momentos que nós somos afrontados, nos momentos que nós somos caluniados, no momento em que fazem todo o mal contra nós, porque nós somos simplesmente de Cristo. Então, queridos, o nível de batalha espiritual das nossas vidas é diferente. O nível de batalha espiritual de um servo de Deus, de uma serva de Deus, de um filho do Deus vivo, é diferente, queridos. Aleluia! Principalmente quando a gente se propõe a estar no centro da vontade de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas como é difícil, né, gente, chegar nesse nível. Nesse nível de nos sentirmos bem-aventurados. O que é ser bem-aventurados? Felizes. Bem-aventurados, felizes são aqueles que sofrem perseguição por amor a Cristo. Que são caluniados, que são mortos. Mas a gente muitas vezes, por conta da nossa limitação, a gente muitas vezes não vê isso como bênção. A gente ainda não chegou a essa... Muitos de nós, né, não chegamos a essa estatura. É conforme a palavra diz, estatura de varão perfeito. Mas nós estamos nessa corrida, amém? Nós estamos nessa corrida, buscando, aleluia. Então, queridos, qual que é o contexto histórico, né? O reinado de Ezequias. Ezequias é rei de Judá. Ele realizou reformas religiosas e políticas. Mas ele recebia ameaças do rei da Síria, o rei Senaqueribe. Porque o rei Senaqueribe, ele invadiu Judá. E por ele ter invadido Judá, ele pensou assim, eu vou invadir Jerusalém também. Então ele começou a cercar Jerusalém para conquistar a cidade. Agora a gente trazendo para a nossa vida, será que não é assim que o inimigo tenta fazer contra as nossas vidas, as promessas que a gente tem? Ele tenta roubar a nossa alegria. Ele tenta roubar aquilo que o Senhor já determinou. Ele nos cerca de todos os lados, ele nos coloca medo. Queridos, uma coisa que eu tenho visto muito, a política do medo. A pessoa, muitas vezes as pessoas, até a humanidade, uma forma que as pessoas muitas vezes têm de nos parar é colocando a política do medo, imputando a política do medo, porque o medo tira a nossa paz. O medo, sabe, ele nos paralisa completamente. Afinal de contas, né, Senaqueribe era um rei muito poderoso. Tinha toda uma estrutura. E quantas vezes, queridos, são pessoas grandes que nos afrontam. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive essa experiência. Muitas vezes a gente, infelizmente, eu não sei quantos de vocês, por exemplo, já precisaram da justiça brasileira. E quantas vezes você, dentro de você mesmo, sabe, você orando diante de Deus, você diz assim, Senhor, não existe justiça. Aí quando você se vê numa situação, envolvida numa situação, que muitas vezes você está diante de um juiz, diante de um delegado, diante de um policial, isso já aconteceu comigo. Queridos, a quem muito é dado, muito é cobrado. E muitas vezes, sabe, a gente começa a ficar, eu costumo dizer que quando a gente está com uma vida centrada em Deus, a sensação que eu tenho, sabe, é que a gente tem um outdoor enorme assim, estampado no inferno. Entendeu? Aí, o inimigo, ele faz o quê? Ele vai usar pessoas que é da mesma, desculpa a expressão chula, né? Mas para que vocês entendam, que é da mesma laia. Ele vai usar, muitas vezes, até cristãos que não vigiam, que não estão vigilantes, que não estão em oração, né? E acaba fazendo o quê? Injustiça. Te perseguindo. Mesmo você tendo a plena convicção de que você está correto diante de Deus e que você tem uma promessa e que você está seguro em Cristo. Mas aí, o inimigo, ele também usa os soldados deles, queridos.
Ele usa os soldados deles para te intimidar. Ah, a lei não vai acontecer com você. Quem você acha que é? A lei só acontece para quem tem dinheiro. E muitas vezes você se vê numa situação, sabe, de injustiça. Muitas vezes sendo tratado, sendo humilhado como se fosse um criminoso. Alguém já passou por isso? Eu já passei. Dentro da minha profissão mesmo. Eu sofri perseguições, eu sofri calúnias. Eu já fui parar dentro de uma delegacia para prestar esclarecimentos por conta de uma denunciação caluniosa. O que é uma denunciação caluniosa? É quando alguém acha que você está fazendo alguma coisa de errado e ao invés de ir ali investigar, não, já te denuncia. Denunciação caluniosa também é crime. Uma pessoa que te denuncia, que calunia contra a tua vida, está cometendo crime também. Aí aquele que te denunciou, aquele que te denunciou pode acontecer o quê? Ele acabar sendo processado, ele acabar respondendo criminalmente. Porque te processou sem você ter culpa, sem você estar errado. Porque quem te acusa é que tem que provar. Para a justiça é assim, quem acusa é que tem que provar. Então por que eu estou colocando, queridos, a minha experiência, um pouquinho do meu testemunho para vocês? Porque eu não poderia falar de uma carta de afronta sem dizer para vocês quantas vezes eu fui afrontada, de tal forma que eu senti medo. Eu senti medo de trabalhar, eu senti medo. Fazendo tarefa. Eu senti medo de continuar, de dar continuidade ao meu trabalho, de dar continuidade à minha profissão. Quantas vezes eu falei, eu vou esquecer, vou deixar isso para lá. Eu vou deixar de lado, eu vou deixar de lado a clínica linda que Deus me deu. Eu vou deixar de lado as promessas que Deus me deu, queridos. Vocês sabem quantas vezes Deus enviou até a minha clínica pessoas para que eu orasse? Pessoas para que iam lá para receber um tratamento e na verdade elas estavam precisando de oração, de um abraço. E saíam lá da clínica, sabe? Levando muito mais do que elas foram buscar. E às vezes elas nem iam para fazer procedimentos, não. Às vezes Deus simplesmente mandava, enviava, sabe? Alguém lá. Tô derrubando as coisas aqui. Enviava alguém lá, sabe? E a palavra era anunciada. Deus era anunciado. Cristo era anunciado. Aleluia. Sabe? E era promessa, queridos. Promessa. E quantas vezes eu falei assim, não, eu vou desistir. Vou desistir, isso aqui não é para mim. Deus não tem projeto comigo mais com isso. E todas as vezes que eu pensei em desistir, que eu me acovardei por medo de passar por esse tipo de situação de constrangimento, o Senhor sempre colocou no meu coração que não é isso, para eu continuar. Então as cartas de afronta, as afrontas elas vêm. Mas olha o que Ezequias fez. Olha, queridos, o que Ezequias fez. Ezequias, ele foi orar. Ele se juntou com o profeta Isaías e oraram a Deus e pediram a Deus ajuda. Aí entra a oração intercessória. Aleluia. É o que nós estamos fazendo, por exemplo, neste momento. Nós estamos buscando ao Deus de Israel. Nós estamos dando um basta. Olha só, eu repreendo em nome de Jesus todas as afrontas do diabo contra a minha vida. Toda essa carta de afronta, toda essa voz arrogante que ele tem se levantado contra a minha vida, contra os meus projetos, contra a minha família.
contra os meus eu não aceito. Hoje eu estou dando um decreto, hoje eu estou dando um fim nisso. Eu estou tomando posse, mas em nome de Jesus, que nesta noite você venha se revestir com toda a armadura de Deus, com toda a autoridade, porque a partir de hoje, queridos, escreva isso que eu estou te falando, a partir de hoje, Deus estará derramando sobre a tua vida uma autoridade. Então não abaixe as suas armas. Não permita que o medo te pare. Não permita que as afrontas do inimigo façam você parar. Te impeçam de caminhar. Essa palavra, ela está cortando aí, mas primeiro está cortando aqui. Porque quando eu recebi o desafio de trazer essa palavra, eu questionei a Deus por um breve momento. Eu falei, Senhor, mas como que eu vou falar uma palavra sobre essa? Eu não sou exemplo. A minha vida, sabe, está tão quebrada. Está tão quebrada. É tanta afronta. Eu sou uma que estou recebendo tanta afronta. Como é que eu vou falar? Sabe quando você se sente pequenininha? Aí o Senhor ministrou no meu coração, você não vai ter muito o que falar não. Fala sobre o que você tem enfrentado. Você tem enfrentado, você tem testemunho. Então, queridos, e a afronta do inimigo, ele vem de uma forma tão avassaladora, sabe? Que se você não estiver muito ligado com Deus, você se permite faltar o pão na tua mesa. Você começa a passar por necessidades. Então é o momento de patrulhar a cerca, é o momento de não permitir, sabe? Não aceitar esse tipo de situação. Tem coisas que é para Deus, mas tem coisas que Deus espera de nós, um posicionamento. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, queridos, Ezequias, ele prepara para a batalha, fortalecendo as muralhas e o exército. Então, se prepare para a batalha. Fortaleça as suas muralhas. Fortaleça o seu exército. Aleluia. Você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por você. Você tem os anjos do Senhor por você, porque lá em Salmo 91 vai nos dizer o quê? Que Deus dará ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos livrar de todo mal. Aleluia! Nós estamos muito bem guardados, muito bem amparados, mas muitas vezes nós vivemos como se nós não estivéssemos assim. Então, em nome de Jesus, nessa noite, que eu e você possamos nos preparar para essa batalha, fortalecendo, sabe, as muralhas e o exército. E como eu e você vamos fazer isso? Além de nos posicionarmos diante de Deus, vem, queridos, vem para o culto. Vem para o culto nesta sala. Vem para a sala Fonte da Vida aqui no aplicativo do Star Maker. Nós somos uma igreja online. Vidas estão sendo curadas neste lugar. Deus tem feito milagres neste lugar. Pessoas têm sido curadas de câncer. Criança tem sido curado de câncer. Vidas têm sido salvas. Deus tem restaurado vidas emocionais aqui dentro. Deus tem feito cura. Deus tem dado restituição. Aleluia! Nós temos visto, nós temos contemplado a glória de Deus neste lugar. E no dia 7 de dezembro, no dia do meu aniversário, no dia que eu estarei completando 49 anos, é o dia que nós estaremos completando um ano
1 ano de ministério Fonte da Vida aqui no aplicativo Star Maker. Uma igreja online, onde tem um povo, sabe, para a glória de Deus, que ora, que intercede. Nós somos aqui uma grande família, queridos, e tudo é para a glória de Deus. Aleluia! Então, faça um propósito com Deus, é você com Deus. Eu estarei aqui em nome de Jesus. Senhor, me ajuda, sabe? Me ajuda a estar aqui todas as quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite, todo esse mês de dezembro, para que eu possa acompanhar essa campanha. Da mesma forma, sabe, que o rei Senaqueribe, ele fez uma carta de afronta. Faça você uma carta diante de Deus. Faça a fé, sabe? A fé, ela precisa ser concreta, ela é racional. A fé é racional. Então, se você precisa colocar a fé em ação, em razão, sabe? Escreva uma carta. Tem pessoas que precisam disso, ter algo concreto na mão, sabe? Aleluia! Isso não é errado, não. Faça hoje, antes de você dormir, no momento que você for orar a Deus, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, escreva uma carta para Deus. Senhor, da mesma forma que Senaqueribe escreveu uma carta de afronta, da mesma forma que o inimigo tem indo até o Senhor, como foi com Jó, intentando contra a minha vida, trazendo afrontas, hoje eu escrevo uma carta para Deus. Aleluia. E coloca ali nessa carta quais são as afrontas que o inimigo tem feito sobre a tua vida. Olha, Deus, olha aqui, ó, essa afronta que Deus tem feito que o inimigo tem feito sobre a minha vida. Me ajuda, Deus, me ajuda. Então, é um passinho de cada vez, sabe? Começa a tomar atitudes, imaginar. A fé é racional. Então, eu vou raciocinar a fé, sabe? Eu vou colocar razão nessa fé. Eu vou imaginar. Eu vou viver como se as coisas já existissem, para que o Senhor traga a existência, para que se concretize. Aleluia. Glória a Deus. O profeta Isaías promete vitória a Ezequias. O profeta Isaías é um profeta de Deus, ele prometeu vitória. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer para a gente não desprezar as profecias, não desprezar os profetas. A gente precisa provar quando as coisas são de Deus, sabe? E se o Senhor profetizou, se o Senhor falou que através dessa campanha que nós estamos realizando, o Senhor vai abater a afronta do inimigo sobre a minha e a tua vida, creia na profecia, queridos. Creia nesta palavra. Creia, porque há embasamento bíblico. Aleluia. Então, da mesma forma que o rei da Síria, envia carta para intimidar Ezequias e o povo, envia eu e você, enviemos uma carta para Deus. Pela fé, queridos, é pela fé. As coisas de Deus são loucura para o homem, e as coisas do homem são loucuras para Deus. Aleluia. Mas, queridos, eu já estou quase terminando. Eu preciso dizer algo para você, sabe? Que em relação à afronta do inimigo. Foi conforme eu disse no começo dessa pregação. A afronta do inimigo, na verdade, ele vem desafiar a autoridade de Deus sobre a tua vida. Ele não está desafiando apenas você, ele está desafiando a autoridade
que Deus tem sobre a sua vida. Ele veio com ameaças, ele veio com afronta, mas o objetivo da palavra nesta noite, sabe, é encorajar você a confiar em Deus diante das adversidades. Confie, aleluia. Quais são as afrontas do inimigo, né? A gente já conhece muito bem, ameaça, intimidação, dúvida, a dúvida. Nossa, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente vai fazer isso por mim? Será? Porque digno, querido, nenhum de nós somos. Nós não somos dignos. Graça é favor imerecido. Ninguém merece a graça de Deus. Mas muitas vezes a gente acha, sabe? Deus vai fazer para todo mundo, mas para mim não vai fazer, não. A gente começa a ficar meio, sabe, desfalecido e achar que os pensamentos de Deus a nosso respeito é pensamentos de mal. Quando, na verdade, o que está escrito é o quê? Eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. E passareis a orar a mim. Tem continuação. E buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Aleluia. Então ele buscou, queridos. Ele buscou. Sabe, o rei Ezequias buscou de todo o coração. E ele obteve a resposta da fé. A oração de confiança deu a ele a resposta da fé. Aleluia. Deus é maior, queridos, que tudo isso. A proteção divina. Ezequias recebeu a proteção divina, ele recebeu a vitória. Aleluia. Então, queridos, eu quero te dar aqui, sabe, 4 liçõezinhas de vida. 4. Se você puder anotar, anote. Não permita que o inimigo desafie sua fé. Confie em Deus, não em armas humanas. Quando eu falo em armas humanas, é você fazer com o seu próprio braço, a força do seu próprio braço. Aleluia! Aí entra aquele versículo, sabe? Maldito o homem que confia no próprio homem, que faz da força do seu próprio braço. Queridos, e esse versículo muita gente entende de forma errônea, né? De forma errada. Muita gente entende esse versículo de forma errada. Então é maldito o homem que confia nas pessoas. Não, não é isso. É maldito o homem que confia na sua própria força e faz dela, sabe, não acreditando que o poder vem de Deus, que tudo que ele recebe, que todo o poder, que tudo que ele tem vem de Deus. Aí ele acha que vai conseguir tudo na força do próprio braço. Não, é eu que consigo, é eu que posso, eu que sou o maioral. Aí se torna maldito, porque confia em si mesmo. Confia no seu poder, confia no seu status, confia na sua posição social, confia no seu dinheiro. Aleluia! Não é? Então, confie em Deus. Se revista da armadura de Deus, não de armas humanas. Ore nos tempos de adversidade. Orar sem cessar. Mantenha a esperança e a confiança em Deus. Então, queridos, reafirme nesta noite a sua confiança em Deus. Reafirme como? Eu vou fazer um propósito com o meu Deus, não é com o homem, é com o meu Deus. Eu vou fazer a campanha, eu vou participar de todas elas, eu vou fazer um propósito com Deus. Se você sentir de jejuar, jejue, se você pode, faça, sabe?
Se você achar que deva, faça a carta para Deus, faça pela fé. Desafie a afronta do inimigo com a palavra de Deus. Use a palavra de Deus contra o inimigo. Assim como Jesus venceu o inimigo no deserto. Ele venceu o diabo, é na palavra, queridos, é na palavra. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra. Aleluia. Mantenha a esperança e a confiança em Deus. Agora, algo que eu precisava muito, que eu já ia terminar nessa parte aqui, mas o Senhor não me permitiu terminar. Porque tem algo na palavra que me chamou muito a atenção. Muita atenção mesmo. Olha só o que aconteceu lá em 2 Crônicas 32, a partir do versículo 22. Eu vou ler para que você possa entender que eu já estava terminando a palavra, mas o Senhor ministrou no meu coração para eu poder falar para você, para compartilhar com você. Olha o que diz. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Queridos, Deus deu paz para todos que estavam à volta do rei Ezequias. Olha que maravilha. Muitas pessoas iam a Jerusalém levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. Olha só, se atente para isso aqui, ó. A fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. Ele começou a ficar o quê? Depois da bênção e da vitória, famoso. Ele ficou ainda mais conhecido. Aleluia! Escute o que Deus está querendo dizer nessa noite. Ele começou a contemplar as bênçãos de Deus. Queridos, as bênçãos de Deus foram tão grandes sobre a vida de Ezequias que ele tinha paz com todo mundo. Imagina que delícia! Além de você receber, né, a vitória de não ter a tua cidade invadida, o teu cantinho invadido, a tua vida invadida, ele teve paz com todas as pessoas que estavam em volta dele. Ele tinha paz. Deus colocou Ezequias num local espaçoso, minha gente. Espaçoso. Ele estava vivendo uma vida tranquila. Aleluia. Mas olha o que aconteceu. Ele ficou famoso. Aí olha o que diz a palavra do Senhor, continuando lá no 24, ó. Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente, quase morreu. Então orou a Deus o Senhor e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Olha isso. Veio a fama. Ezequias, junto com a fama, veio o quê? Ele não vigiou, veio o orgulho. Ele ficou orgulhoso. E com orgulho tomando conta do coração dele, o que aconteceu? Ele passou a não agradecer mais. Um coração ingrato fecha portas. Você quer que as portas estejam continuamente abertas diante de você? Seja grato. A gratidão abre portas. A gratidão a Deus abre portas. Aleluia. Glória a Deus. Seja grato. Por isso Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Olha só, queridos. Depois de uma bênção, de uma vitória, a ira de Deus se acendeu sobre o rei Ezequias. Por quê?
A altivez, o orgulho, procede à queda, à ruína. Aleluia. Então, queridos, tomemos cuidados com o nosso coração no momento que nós recebermos uma bênção muito grande. Olha o que veio sobre a vida de Ezequias. Veio doença. Ele foi ficando doente. O orgulho deixou ele doente. Né? Ele se sentiu muito importante, porque começou a ficar famoso. Começou a ficar com o coração dividido. E com isso deixou de agradecer. Ficou doente, Deus curou, mas ele foi ingrato, se tornou ingrato. E a ira de Deus se acendeu sobre ele e sobre o povo de Judá. Então olha só, não é apenas sobre a tua vida que vem as influências, não. É sobre a sua vida e a vida dos que estão em volta de você, em torno de você. Então olha a responsabilidade, queridos, no momento que a gente ora, sabe? No momento que a gente busca, toda a nossa família, todas as pessoas que estão à nossa volta, todas as pessoas que estão debaixo da nossa cobertura, elas acabam sendo também, respinga nelas também, entendeu? Respinga em todo mundo. Tanto a bênção quanto a correção de Deus. Mas lá no 26 vai falar que aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém. E o Senhor só o castigou o povo depois da morte de Ezequias. Olha só. Olha a importância da unção sobre a vida de um homem ungido do Senhor. Por causa da unção que estava sobre a vida de Ezequias, todo o povo ficou livre do castigo de Deus. Mas Deus só veio a castigar o povo depois que o ungido dele faleceu. Depois que Ezequias morreu. Mas nesse meio tempo, queridos, Ezequias, essa palavra vai nos dizer que Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens, construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos, né? E outros objetos de valor. Ou seja, tudo se prosperou novamente, né? Todo reino, houve prosperidade em todo o reino, houve abundância em todo o reino, abundância não só de bens materiais, sabe? Não só de comida, de bebida, mas de provisão, de bênção de Deus, bênçãos espirituais, prosperidade, paz. Paz, queridos. Uma vida completamente plena diante de Deus. E tudo isso ele só conquistou depois que ele se colocou verdadeiramente diante de Deus. Aí, essa questão de Ezequias ter ficado soberbo, orgulhoso por um tempo, por conta da fama, sabe? Isso faz a gente pensar e refletir um pouquinho. Para que nós tomemos cuidado, sabe? No momento que nós recebermos a bênção. Porque Ezequias, ele teve orgulho, né? Se orgulhou das suas vitórias, das riquezas, teve reconhecimento internacional à vista dos embaixadores da Babilônia e que o fez sentir importante, né? E com isso ele teve a falta de gratidão, esqueceu de agradecer a Deus. E quais foram as consequências, né? Arrogância. Ezequias se revelou seus tesouros aos embaixadores, demonstrando orgulho. Teve desobediência, ou seja, ele não ouviu ao Senhor, né? Ele foi ignorante ao aviso de Isaías, que era profeta de Deus. Faltou humildade, ele não reconheceu a soberania divina. E quais foram essas consequências, né? A Babilônia, que o elogiou, futuramente conquistaria,
novamente Judá. Entendeu? Então, queridos, toda essa lição aqui no finalzinho que Deus está nos dando pra gente, vem nos dizer o quê? Que a humildade é essencial para todos nós. A humildade é essencial para os líderes espirituais. Que o orgulho procede à queda. Está falando lá em Provérbios 16, 18. Deus busca o coração humilde e contrito. Isaías 66, 2. A gratidão é fundamental para manter a relação com Deus. Aleluia. Então, para que você reflita, qual é o limite entre confiança e orgulho? Como manter a humildade em momentos de sucesso? Qual é o papel da gratidão em nossa relação com Deus? Aleluia. E a minha oração nessa tarde aqui, nessa noite aqui, o Senhor nos ajude a permanecermos humildes e gratos. Que Ele não permita que o orgulho nos afaste de Deus, principalmente depois que essas bênçãos vierem. Então, queridos, é patrulhar. É conforme foi pregado no começo, patrulhe a sua cerca, patrulhe os seus muros, prepare o exército. Aleluia. Porque o inimigo vai cair. As afrontas que você tem recebido vai cair, vai ceder. Então, sujeitai-vos, humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor. Que ao seu tempo o Senhor te exaltará. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E seja firme. Resista. Resista. Sabe? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de você. Amém, queridos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pastora, muito obrigada, minha amiga. Deus abençoe. Queridos, desculpem, né? Foi aí, em média, 40 minutos de pregação. Mas eu tinha colocado apenas 30, no máximo 35. Mas eu precisava, né, colocar para vocês aqui esse último pedacinho que veio fresquinho do céu. Falando a respeito da exaltação. Que não tenhamos o coração exaltado, orgulhoso, ingrato. Quando você receber a tua bênção, da batida, da afronta do inimigo sobre a tua vida, sabe? Deus abater essa afronta e te dar a vitória, volta aqui na igreja para contar. Volta aqui nesse aplicativo para contar. Sabe por quê? Porque assim você glorifica a Deus, agradece a Deus e testifica de Deus, sabe? E também vem no fortalecer a nossa fé. Aleluia! Então seja grato, seja grata, tenha atitudes de gratidão, amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E espero muito, queridos, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Beijo grande no coração. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada, né? Do céu para nós, nas nossas vidas, nesse primeiro dia de campanha. A carta de afronta que você possa ter recebido do Senhor, porque Deus bradou nesta sala, nessa noite. Amém? Tenha a convicção daquilo que você verdadeiramente quer apresentar no altar do Senhor. E quando você receber aquilo que você está apresentando diante de Deus, quando Deus tornar público isso na sua vida, não se esqueça de agradecer e continuar dando testemunhos desse Deus. Amém? A irmã Rosiane estará orando a última oração da noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amanhã nós não temos nada na sala. Sábado a sala faz um ano. Então, e a doutora Cíntia também estará completando mais uma primavera. Na terça-feira nós faremos um culto de gratidão a Deus por esta sala, irmãos. Eu convido os irmãos que estejam na terça-feira aqui
comigo e com a doutora Cíntia, né? Agradecendo ao Senhor, né? Reconhecendo mais uma vez a mão de Deus sobre as nossas vidas, tendo, aleluia, grato ao Senhor por fazer parte deste tempo, né? Deste um ano, desta sala, deste ministério, né, irmãos? O Senhor nos deu, nos colocou nas nossas mãos essa responsabilidade desta sala. Neste um ano nós podemos presenciar coisas grandes de Deus. Eu sei que o Senhor ainda fará muito mais nas nossas vidas, nas vidas daqueles que passarem por este lugar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, os que não estavam à tarde, por favor, mandem uma foto para a Dani, tá? Nós vamos estar fazendo um vídeo. Toda a família Fonte da Vida, os irmãos que pertencem à família. O culto será na terça-feira à tarde, às 16 horas. E a Dani precisa ter esse material para estar editando este vídeo, né? Formatando. E você vai escolher a sua foto. Nós vamos fazer um grande painel e estar aqui glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador.